Olá, meus irmãos e amigos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele seja sempre o centro de nossas vidas. Nesta segunda semana do segundo trimestre de 2026, vamos estudar um pouco a respeito do caráter de Deus. Esse caráter que é revelado na Bíblia, especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Então, vamos agora pedir a orientação dos céus para iluminar os nossos pensamentos. Eterno Deus que habita nos céus, graças e louvores damos a Ti, porque só Tu és Deus. Que o Teu nome possa ser honrado, que nós possamos aprender cada vez mais a Seu respeito e que possamos também praticar o que aprendemos em nossas vidas. São bênçãos que pedimos por Jesus. Amém. Conhecendo a Deus. Esse é o ponto central de nossos estudos nesse vídeo e bem pode ser o lema de nossa vida. Se quisermos nos gloriar, que seja conforme Jeremias capítulo 9, verso 24. Vamos nos gloriar no conhecimento de Deus, que faz misericórdia, justiça e juízo sobre a terra. Seguindo nosso estudo, vemos que o verso central da semana traz uma mensagem que contém tesouros valiosíssimos em sua profundidade. O texto diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos a uma análise breve sobre este verso, dividindo, contudo, em partes. A vida eterna. Nesse contexto, não estamos falando simplesmente de duração de tempo, de vida que não tem fim. Conforme a maioria dos comentaristas bíblicos, eterno é no sentido de suficiência, de ser inesgotável. A confirmação dessa ideia está na frase seguinte, que conheçam a Ti. Então, o conhecimento de Deus é a vida eterna. Com esse pensamento, fica mais fácil compreender o que Jesus disse em João 11, 26, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Conheçam é um outro verbo. Esse conhecer transpõe as divisas do entendimento cognitivo. Não raras vezes nós confundimos conhecer com saber. Especialmente no sentido bíblico, conhecer requer envolvimento, que por sua vez depende de tempo, de contato. João escreveu em grego, mas seu pensamento era hebraico. Conhecer em hebraico é o verbo iadá, e esse verbo normalmente é utilizado para demonstrar um relacionamento íntimo entre pessoas. Por exemplo, conheceu Adão a Eva e ela concebeu. Então, conhecer a Deus é a realização de um relacionamento íntimo, de total dependência e de entrega. Mesmo que ele não te responda sobre determinado assunto, a exemplo de Jó, que morreu sem saber o porquê de seus sofrimentos, mas ainda assim se manteve fiel a Deus. Outra expressão, único, verdadeiro. Jesus faz um contraste direto com os ídolos pagãos e exalta o Pai como sendo o único em quem habita a verdadeira divindade. Jesus Cristo, a quem enviaste, é a última expressão, e conhecer a Jesus como enviado de Deus, o enviado que detém toda a autoridade dos céus, o Filho que no pensamento hebraico é a perfeita representação do Pai. Quando um pai não podia se fazer presente em determinado evento, como forma de consideração, ele enviava o seu filho e quem recebia o filho, recebia o pai. Por isso os evangelhos se valem dessa representação. A autora da lição reservou um texto para nossa meditação. Vejamos. A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminadora e capacidade salvadora.
O caráter de Deus deve tornar-se notório, deve ser difundida nas trevas do mundo a luz de sua glória, a luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. E essa luz deve ser refletida por seus seguidores. O mundo precisa ver Cristo em nós, através de nós. Então, é imperativo nossa rendição ao Altíssimo para que Ele possa agir e nos usar como instrumentos de valor em suas mãos. Prosseguindo o nosso estudo na lição de domingo, temos o título Uma Imagem Mais Clara de Deus. Nesta lição, nós veremos, ainda que superficialmente, um pouco da personalidade divina através da menção de alguns de seus atributos. A autora fala sobre os atributos divinos para tentar explicar as características divinas e contrasta com a atuação de Lúcifer. A humanidade tem perguntas que parecem sem resposta, mas claro que estou falando daqueles que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Além de contar sobre a história da criação, da vida na Terra, sobre a queda e o plano de salvação da raça humana, a Bíblia revela o caráter de amor de Deus. Nós só amamos a quem conhecemos, então é preciso envolvimento, como já mencionei na introdução da lição. No relacionamento vertical entre Deus e o homem, não é diferente. O homem precisa conhecer a Deus, e o mais fantástico é que Deus se revela ao homem. Ele busca o perdido e se mostra, além de Criador, o Redentor. A Bíblia nos desvela o retrato mais verdadeiro, claro e coerente de Deus e como Ele é. A autora enumerou algumas passagens bíblicas seguidas dos atributos ou traços do caráter divino presentes em todas as Escrituras. Vejamos: onipotência, onisciência, justiça, misericórdia, paciência e amor por nós, sabedoria, graça, perdão, vontade para a nossa vida, poder sobre a morte, soberania e eternidade. O que podemos absorver dessas características é que alguém todo-poderoso quer se relacionar conosco. Ele sabe de todas as coisas, é capaz de realizar qualquer coisa e está pronto a receber a quem deseja redenção e vida eterna. A autora resume o início do grande conflito que se deu quando Lúcifer desenvolveu a dúvida sobre o caráter de Deus, plantando essa erva maligna na mente de alguns anjos e, consequentemente, na mente humana. E mesmo tendo conhecido de seu engano, é o constante cuidado de Satanás manter a mente dos homens ocupada com aquilo que os impede de obter o conhecimento de Deus. A autora ainda arremata que Satanás não se importa com a imagem que alguém faz de Deus, desde que essa imagem não corresponda à realidade. Isso é muito sério, meus amigos. A filosofia contemporânea ou as religiões que se reunirão de forma ecumênica dizem que todos os caminhos levam a Deus. E o que importa é que você se conecte ao Ser Supremo, seja ele quem for. Mas além da Bíblia, nenhum outro escrito sagrado aponta para um Salvador. Só a Bíblia conta do pecado e do Redentor. Então, é justo repetir as palavras do Mestre. Apenas Ele é o caminho e não há como ir ao Pai se não for através dele. Leia Gênesis 3, de 1 a 5. Qual foi o objetivo de Lúcifer ao conversar com Eva? Que mentiras ele contou sobre o caráter de Deus? A mínima dúvida na mente de alguém pode se tornar o divisor de águas de sua vida, especialmente quando queremos justificar os nossos erros. Eva se tornou alvo fácil não porque estava sozinha,
mas pela provável linguagem corporal que ela demonstrou ao contemplar o fruto. A pergunta de Eva: qual o motivo da proibição? Essa pergunta, aliada à meia-verdade da serpente, certamente não morrerás, foram os ingredientes que resultaram no prato mais desagradável que alguém já pode ter provado na história humana. Desde o início do grande conflito, o propósito de Satanás tem sido representar mal o caráter de Deus e provocar a rebelião contra sua lei. A lição de segunda-feira traz o título Deus é Santo. Antes de iniciar a análise da abordagem da autora, vamos dar uma olhada nas possibilidades de significado da palavra santo. Essa palavra pode ser um adjetivo, então ela qualifica alguém ou alguma coisa. Seja o que for, o objeto é considerado sagrado. A gramática também classifica a palavra como um substantivo, nesse caso masculino. Santo, então, se refere a uma pessoa, especialmente nos moldes católicos, alguém que foi canonizado, praticamente todos os apóstolos. Quanto à significação no hebraico bíblico, nós temos a palavra kadosh. E quando ela é usada para se referir a Deus, temos três significados. Pode ser utilizado o termo santo, sagrado e separado. Na lição de ontem, nós falamos sobre alguns dos atributos de Deus, mas a santidade é considerada o principal atributo. Por exemplo, em Isaías 6, verso 3, nós lemos que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Essa aclamação repetida 3 vezes pelos serafins reforça a ideia de que nenhum atributo de Deus é mais definidor dele do que a sua santidade. Há ainda mais distinções teológicas que podem ser aplicadas às palavras, com mais poder que a definição gramatical. E nós ampliaremos um pouco mais essa ideia após a questão que a autora propõe. Como os textos a seguir descrevem Deus? Antes de dar a nossa sugestão de resposta, vamos analisar a síntese da autora. Ela diz que quando a Bíblia ensina que Deus é santo, isso significa que ele está completamente separado do mal e do pecado. Então precisamos questionar, inclusive de quem está contaminado pelo mal e pelo pecado? Bom, Isaías nos deu a resposta. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Então a resposta, infelizmente, é positiva. Sim, quem está contaminado pelo mal e pelo pecado também está completamente separado de Deus. Eu estou, ou posso estar, você pode ou está, e quem diz que não tem pecado, além de mentiroso, como diz João, também está distante de Deus. Especialmente quando somos violentos, mentirosos, falamos perversidades, falamos contra o próximo, quando damos espaço para maledicências e fofocas em nossa vida e na vida da igreja. A autora ainda diz que o amor de Deus é puro e santo, livre de egoísmo e de interesses próprios. É nítida a nossa diferença moral, ética e espiritual. Contudo, dizer que Deus é Kadosh, ou santo, não significa apenas dizer que ele é moralmente perfeito. Além de separado, ele é distinto e é totalmente outro ser. Ele é absolutamente diferente da criação. É isso mesmo que você ouviu, absolutamente diferente da criação. Mesmo tendo nos criado à sua imagem e semelhança, somos completamente diferentes dele. Sobre a diferença visual, nossa aparência física, eu comentei no vídeo da lição 8 do trimestre passado, a lição intitulada A Supremacia de Cristo, e eu vou deixar o link para você
Se você puder, assista a partir do Marcos 6 minutos e 34 segundos e vai até o minuto 7 e 43 segundos. Mesmo que nossa semelhança na criação fosse com o caráter de Deus, ainda assim, ele está acima, está além, ele é incomparável. Esse cenário em que estamos é desesperador e, se não é para você, deveria ser. Só assim, percebendo esse desespero, podemos entender nossa natureza contaminada em contraste com a santidade e a bondade de Deus. Agora, vamos voltar aos versos da pergunta de número 2 e vejamos o que eles revelam sobre o caráter de Deus. Eu separei 2 das 4 passagens. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Para o profeta, vemos que ele é inigualável e incomparável. Ninguém é santo, não há outro Deus e não há segurança, firmeza de rocha ou caverna que se compara à proteção e cuidado que Deus nos oferece. Outro verso, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aqui está a bondade de Deus. Uma excelente notícia para todos nós. Embora os nossos pecados façam separação entre nós e ele, como lemos em Isaías 59, 2, ele também habita com os contritos, com quem reconhece o pecado e passa a trilhar o caminho dos justos. Então, com esse pensamento, nós podemos ler Isaías 59, mas agora retornando ao verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem obstruído o seu ouvido para que não possa ouvir. A autora menciona a onisciência e a onipotência de Deus, reforçando que sem a santidade, ele poderia ser um Deus diferente, até tirano. Mas nós vimos que não é assim. E não há necessidade alguma de pensar como Deus seria, mesmo que de forma didática, para que pudéssemos entendê-lo. O que importa é que ele se revelou a nós e sua beleza e gentileza são indescritíveis. A autora finaliza a lição destacando a nossa condição de perdidos diante de Deus. É por isso que somos totalmente dependentes da graça do Senhor Jesus. Nem os maiores profetas que ela mencionou puderam ver Deus face a face. E se o vissem face a face, certamente seriam mortos. Agora, no último parágrafo, ela usa a conjunção adversativa entretanto. Vejamos. Entretanto, mesmo nenhum ser humano sendo capaz de ver a Deus, entretanto, o Apocalipse descreve os 4 seres viventes diante do trono de Deus que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Esse entretanto não cabe aqui, porque essa palavra contrapõe as ideias dos 2 últimos parágrafos da lição. Usando esse entretanto, nós poderíamos muito bem interpretar que os 4 seres viventes seriam seres humanos. E não é o caso. Os 4 seres viventes, conforme o comentário bíblico adventista que eu utilizei, de Apocalipse, são querubins, anjos descritos por João à semelhança das descrições de Isaías e da descrição também do profeta Ezequiel. Na melhor das possibilidades, esses seres viventes e suas diferentes faces poderiam ser uma representação de toda a criação adorando a Deus. Não estou falando apenas da raça humana, da raça caída. Estou falando de todo o universo. Mas, como eu disse, na melhor das possibilidades, o que não é o caso. Precisamos entender os seres viventes como anjos, seres celestiais, e retirar o entretanto do texto. Alguns seres celestiais assistiam e assistem a Deus pessoalmente. E lembramos que Lúcifer era um anjo cobridor.
Gostaria de deixar bem claro que, quando eu digo que a autora utilizou inadequadamente a palavra entretanto, nesse caso, eu me refiro, na verdade, a um possível equívoco na tradução do inglês para o português. Mas o que verdadeiramente importa é que aquele que é santo, alto e sublime e que habita na eternidade, também habita com o contrito. A lição de terça-feira traz o título Deus é amor. Precisamos deixar bem claro que esse amor não aceita a todos à maneira de cada um. Deus recebe todos quantos se achegam a Ele, mas a palavra é bem clara, como lemos na lição de ontem, sobre o alto, sublime e santo que habita na eternidade, mas também entre os contritos, ou seja, entre os que buscam mudança de vida. Sobre Deus ser amor, a declaração joanina é ontológica, ou seja, tem que ver com a essência de Deus. Deus é. Ele não é apenas amoroso, ele é amor, ou ele é o amor. O que 1 João 4, 7 a 19 nos ensina sobre o amor? Eu destaco nessa passagem os versos 10 e o 18. O amor foi manifesto na ação de Deus em sacrificar seu próprio Filho em nosso favor. Então, a manifestação do amor de Deus tem seu ápice no sacrifício de um ser perfeito, santo e justo em favor de pecadores. É notável que o próprio Deus deseja reduzir a distância que há entre nós e Ele. Note que eu não disse entre Ele e nós. A distância parte de nós, de mim e de você. Com o sacrifício de Cristo, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Confiadamente quer dizer com coragem. Coragem pode ser entendida como o oposto de medo. Então fica fácil compreender o segundo verso, o verso 18. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que teme não é perfeito em amor. E o amor de Deus é perfeito, soberano e, mais importante, relacional. Mas não é o atributo do amor que molda o caráter divino. Por ser perfeito, soberano e relacional, seu amor é também incompreensível. A autora usa o argumento de nossa semelhança com Deus para despertar a consciência de nossa capacidade de amar e ser amados. Ela também destaca que em hebraico uma das palavras mais importantes para amor é hesed. Essa palavra é utilizada pelo menos 245 vezes na Bíblia e destaca a ação divina, ou seja, é o amor de Deus pelo ser humano e que infelizmente não é correspondido à altura. Hesed descreve o amor de Deus em sua aliança com a humanidade. É um comprometimento leal, protetor. Essa palavra, na maioria das vezes, com esse sentido, é então traduzida como graça. É o que vem de Deus em nosso favor e nós não merecemos. Na sequência, há o destaque para alguns nomes que a Bíblia utiliza para se referir a Deus. E cada nome com seu significado especial. Por exemplo, Adonai normalmente é traduzido por Senhor. Contudo, há traduções mais adequadas. Baal também é traduzido por Senhor. Um apoio mais firme e tradução mais adequada para Adonai pode ser soberano, legislador, supremo. Adonai destaca que Deus reina para sempre sobre todas as coisas e entra em aliança com seu povo. Outro nome, dito transliterado para o português como Jeová Jiré, significa o Senhor proverá. E nós nos alegramos no fato de que ele proveu o sacrifício não apenas para Abraão, mas a todos aqueles que o buscam. Ele proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único que revelou o caráter de amor do Pai e lançou fora o nosso medo da condenação.
porque a graça, ou amor, lança fora todos os medos. A lição de quarta-feira está intitulada Deus e a Criação. No primeiro verso da Bíblia, que quase todos sabemos de cor, nós temos a menção do nome de Deus e sua relação com a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim hashamayim ve'et haaretz. O nome de Deus aqui é Elohim. Na verdade, é a forma plural. Nós falamos Deus em hebraico chamando de El. Elohim tem uma terminação que indica plural. Ou seja, a melhor tradução seria, então, deuses, o que nos faz entender por que, em outras passagens, esse termo também pode designar falsos deuses. Porém, quando se utiliza o artigo masculino para o nome, Ha Elohim, ou o Deus, nesse caso, o termo se refere ao único Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso. Em Gênesis 2, verso 4, nós temos a combinação de Elohim com o tetragrama sagrado. O nome de Deus escrito em 4 letras que seria impronunciável pelos judeus. Então, ao ler essas 4 letras, eles falam Adonai, que é mais comumente traduzido como Senhor, como já vimos. O nome é normalmente falado hoje como Yahvé ou até Jeová. A autora diz que esse nome é traduzido como Senhor, mas, como dito, é porque durante a leitura os judeus falam Adonai e não Yahvé ou Jeová. A combinação dos dois nomes gera a expressão Yahvé Elohim, com tradução sugerida Senhor Deus, mas com o uso de um bom dicionário, nós percebemos que Yahvé, ou o tetragrama sagrado, significa autoexistente ou o eterno. Então, Yahvé Elohim é o mesmo que eterno Deus. Compare as descrições de Deus em Gênesis 1, verso 1 e Gênesis 2, verso 7. O que você percebe? Nos dois versos existem verbos diferentes em hebraico. Em Gênesis 1, verso 1, bará foi o verbo para a criação em geral. Mas há uma novidade com relação à criação do ser humano. Há um novo verbo, yatsá. Esse verbo, em Gênesis 2:7, diz que Deus moldou o homem, o que sugere contato, mais atenção na obra. Diferente de vir à existência apenas pela palavra de Deus. Deus moldou o homem com suas próprias mãos. O acréscimo ao nome de Deus em Gênesis 2:7, passando de Elohim para Yahvé Elohim, muda completamente o cenário da criação e o envolvimento divino com ela. Em Gênesis 1:1, ele é o transcendente que apenas pelo falar tudo vem à existência. Ao criar o homem, ele é todo relacional. Há contato proposital e significativo. Moisés utilizou ambos os nomes nos primeiros capítulos da Bíblia para revelar duas dimensões do caráter divino, quais sejam sua grandeza e sua proximidade. Elohim revela a sublimidade de Deus, enquanto Yahvé ressalta sua proximidade conosco. É maravilhoso pensar que verdadeiramente Deus está no controle de tudo e, ao mesmo tempo, perto de cada um de nós. Você já se sentiu tão importante quanto agora? Você reconhece o seu valor para Deus? Quando estiver longe, lembre-se das palavras do apóstolo amado. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quanto mais conhecemos o caráter de Deus, mais o amamos. A lição de quinta-feira está intitulada Emanuel, Deus conosco. O escritor da carta aos Hebreus nos demonstra a evolução da revelação divina. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser. A autora da lição apresenta Cristo como sendo a única opção capaz de responder à questão de como é o caráter de Deus. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Além dos versos lidos de Hebreus, nós temos as palavras de Jesus registradas no último livro canônico, o Evangelho de João. Quem vê a mim, vê o Pai. Filmes, séries e desenhos animados são recursos audiovisuais excelentes. São meios modernos pelos quais podemos ver uma representação de como teria sido o Senhor Jesus em vida aqui na Terra. Seu olhar tranquilizador, sua sabedoria e paciência ao responder ou não à sua audiência, seu zelo pelo hábito da oração, são exemplos que podemos ver e ouvir e não há como não nos impressionarmos com a presença de Cristo, mesmo sendo um personagem interpretado. Mas a verdade é que, ao ler a palavra, vez após outra, podemos observar, notar diferentes descobertas. Uma leitura nunca é igual à outra e Cristo sempre nos surpreende. E tal como é o Filho, assim é o Pai. Os evangelhos nos dão 4 perspectivas diferentes sobre Jesus. Diferenças que não atrapalham o entendimento. Ao contrário, elas se complementam e fazem de Jesus alguém fantástico, surpreendente a cada história, em cada parábola, em cada cura. Os 3 primeiros evangelhos, segundo Mateus, Marcos e João, são chamados de sinóticos, ou que têm a mesma visão, a mesma imagem. Dizem que se eles fossem desenhos feitos em papel vegetal e colocados um sobre o outro, a imagem seria praticamente a mesma, o que não ocorre com o Evangelho de João, o último livro canônico escrito no final do primeiro século da era cristã. Essas diferenças entre os evangelhos sinóticos se baseiam principalmente no estilo de escrita e o público-alvo. Permita-me demorar um pouco mais do que a autora nas considerações a respeito dos evangelhos. Mateus foi o escritor judeu que escreveu para os judeus. Como eles aguardavam o Messias prometido, foi assim que esse evangelho o apresentou. Começando por sua genealogia, que apresenta o Senhor Jesus como descendente real do rei Davi, e o liga também a Abraão. E ainda apresenta Jesus como sendo superior a Moisés, especialmente quando ele aprofunda o significado da lei. A base para demonstrar o caráter messiânico de Cristo é o que hoje chamamos de Velho Testamento, muito utilizado por Mateus. Em Marcos, encontramos Jesus em uma vida ativa de serviço e sacrifício, um Jesus atento às necessidades humanas, um Jesus totalmente submisso à vontade do Pai. A velocidade da narrativa escrita por Marcos, segundo os lábios de Pedro, sugere que o público eram os romanos. Os romanos que se agradavam de histórias com eventos curtos e acompanhados por milagres e reviravoltas. O Dr. Lucas descreve um Jesus todo inclusivo, conforme o pensamento atual. Ele recebe a todos, mas não com a libertinagem contemporânea. Lucas dá devida atenção ao canto de Maria, chamado de Magnificat, no capítulo 1 do seu livro. Então, eis a importância feminina na narrativa. Depois, Jesus ressuscita o filho de uma viúva, o que demonstra novamente a preocupação com as mulheres desamparadas e também com os órfãos. Há ainda 3 parábolas importantes: o bom samaritano, o filho pródigo e o rico e Lázaro. Todas elas enaltecem os rejeitados. O cão samaritano é quem ampara o ferido. O filho ingrato que abandonou o pai e gastou todos os recursos é recebido em casa de braços abertos. E também há a exigência de atender seu irmão em dificuldade com urgência, pois só temos uma vida a viver
então a oportunidade é hoje. Jesus também inclui no reino do céu o rejeitado Zaqueu, e em seus últimos momentos ele promete a salvação ao ladrão vizinho de cruz. Todas essas passagens que eu mencionei são encontradas apenas no Evangelho de Lucas, o pesquisador que escreveu para os gregos. João, por sua vez, o discípulo amado, desvela as características divinas de Jesus, o Deus unigênito que estava no seio do Pai e desceu para o revelar a nós. Um Jesus pré-existente, que tem vida em si mesmo, que é poderoso para dar a própria vida, ninguém a tira dele, ele tem poder para dá-la e depois reavê-la. João escreveu para a igreja cristã já no apagar das luzes da história dos apóstolos, a fim de aplacar a dúvida sobre a divindade de Cristo. Creio que demonstramos exemplos suficientes para provar, além da complementação dos evangelhos, o caráter amorável de um Deus encarnado e imagem exata do Pai. Em Mateus 1:23, Jesus recebeu um nome específico. Por que isso é tão importante para compreendermos o caráter de Deus? Leia também Mateus 28:20, especialmente a última parte do versículo. Compare as duas passagens. O que você percebe? Emanuel. Ele é o Deus que está conosco desde a nossa formação até a consumação dos séculos. Pela contemplação somos transformados. E não há melhor fonte de contemplação do que o Criador. Alto, sublime, santo, que habita na eternidade, num alto e santo lugar, e ainda assim habita com o contrito. Vamos ao texto de sexta-feira? Todo o amor paternal que veio de geração em geração por meio do coração humano e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano quando postos ao lado do infinito e inesgotável amor de Deus. A língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida, pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo, pode-se reunir toda a faculdade e poder a nós concedidos por Deus no esforço de compreender o amor e a compaixão do Pai Celeste. E, todavia, existe ainda um infinito para além. Pode-se estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão cada vez mais ao nosso entendimento. Pai eterno, glórias damos a Ti, louvamos o Teu nome porque só Tu és santo, alto, sublime, reside num lugar alto, junto da eternidade, mas ainda assim o Senhor está disposto a habitar junto com os contritos. Que haja de fato contrição em nós, que haja de fato arrependimento que mude o nosso caminho para andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.